você costuma lidar com as críticas? Como que você reage quando uma pessoa fala mal de você? Quando uma pessoa critica o seu trabalho ou o modo que você fez ou faz alguma coisa? Será que existe uma maneira de ser imune às críticas? Bem, parece que existem 8 traços psicológicos de pessoas que conseguem aparentemente ser imunes às críticas. E eu quero te trazer quais são esses 8 traços mentais que você precisa desenvolver para que você não dê importância às críticas, ou pelo menos não sucumba a elas. Existem pessoas que são mentalmente mais fortes e elas não ligam para as críticas. E aqui não quer dizer que essa pessoa seja uma pessoa fria, seja uma pessoa que não se importa com o mundo, mas ela entende que ela tem um amor próprio tão forte e um domínio, um autodomínio tão forte sobre a vida dela e sobre as próprias atitudes, que ela consegue diferenciar e separar se isso é realmente uma crítica contra ela ou se é uma crítica que ela pode melhorar, que ela pode ajustar. E se você quer ser essa pessoa que não se abala por críticas, o primeiro passo a se desenvolver é desenvolver uma identidade estável. Ou seja, você não condiciona a sua autoestima. Você entende que você tem valor apesar do seu erro. O seu erro não invalida o seu valor. Entende a diferença? Então, beleza, eu errei, mas eu posso consertar. O que eu posso aprender com isso e o que eu posso melhorar? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse assim: eu jamais conseguiria me expor. Eu prefiro ficar quietinha, sem ninguém saber sobre a minha vida, porque na primeira crítica eu não ia aguentar. Eu iria precisar ir direto para a terapia. Tudo bem que essa pessoa que me contou isso é uma pessoa mais jovem e com certeza ela vai aprender muito ainda. Mas existem muitas pessoas que, mesmo com o passar do tempo, mesmo com a aparente maturidade, ainda se pegam nesse mesmo desafio, nessa mesma autocobrança e deixam de se expor, deixam de fazer o que realmente gostariam ou deixam de fazer muitas coisas por causa do medo das críticas, porque não aguentariam o julgamento alheio. E eu já falei sobre isso aqui também no vídeo da plaquinha do YouTube. Muitas pessoas querem trabalhar com a internet, ou muitas pessoas têm negócios, têm serviços que poderiam se beneficiar da exposição na internet de alguma forma, porque hoje a gente tem essa plataforma para mostrar o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço. E muitas pessoas não conseguem fazer isso porque elas não conseguem se expor. Elas têm medo do que os outros vão dizer delas, do que os outros vão pensar delas. E se você entende que uma crítica, ela te destrói, uma crítica vai te abalar a ponto de você não conseguir continuar, é sinal que você ainda não entendeu o seu próprio valor. Gosto de avaliar bastante a postura das celebridades, como elas lidam com os fracassos, com as críticas, com as opiniões alheias, porque a partir do momento que você se expõe, as pessoas se acham no direito de falar qualquer coisa a respeito de você, seja da sua aparência, seja do seu trabalho. É muito fácil, muito cômodo esse modo de apenas assistir, esse modo de se esconder e assistir e julgar as atitudes, o comportamento, a aparência do outro. É muito mais confortável para algumas pessoas esse lugar. E esses dias eu estava assistindo um documentário do Ed Murphy, que está na Netflix, e tem uma parte bem interessante, além de mostrar a trajetória, toda a questão do cinema, quando ele começou, todas as obras dele, achei interessante mostrar também a mentalidade dele. Tem uma parte do documentário que ele diz que ele é o seu maior fã. E se não fosse isso, ele teria se perdido, como outros amigos se perderam no decorrer do caminho. Ele cita pessoas que, inclusive, já morreram, não estão mais e foram muito famosas, e pessoas que ficaram extremamente abaladas com as críticas, com tudo que receberam, porque viviam para agradar os outros, viviam para estar na fama, estar no auge. Então ele passou por momentos que ele teve o seu auge e teve momentos que ele entrou
em baixa, numa crise que tudo que ele lançava parece que não funcionava e recebia críticas, as pessoas julgavam e parecia que ele estava falido. E ele só não desistiu de tudo porque ele disse que se amava, ele tinha e tem um amor próprio muito grande. E isso o salvou da indústria, o salvou das críticas, o salvou desse sucesso aparente, porque às vezes as pessoas se iludem desse sucesso de você estar sempre no topo, mas em algum momento pode ter uma baixa, pode ter uma queda. E aí você percebe que tem pessoas que vão desanimar, e não é à toa que a gente vê muitas celebridades com depressão, ou vão para vícios, ficam perdidas mesmo, e algumas, inclusive, tiram a própria vida. Agora, você percebe que outras vão criando uma casca tão forte, tão grossa, porque aprendem a lidar com isso, principalmente aprendem a superar isso. E não porque elas se acham mais ou melhor. Claro que existem esses extremos de pessoas que não estão nem aí, estão acima de tudo e todos, mas pelo simples fato que elas conseguem diferenciar, que elas não são o que os outros estão dizendo, elas não colocam a identidade delas nas mãos dos outros. Elas entendem quem elas são e elas conseguem separar, como eu disse, o erro da própria identidade. Outro traço também bem importante de pessoas que conseguem lidar melhor com as críticas é o fato de você ter uma regulação emocional. Você não ter uma resposta imediata. Você se permite respirar, pensar e não reagir, e não contestar, e não querer partir para a briga imediatamente, porque você não pega isso para você, você não internaliza. O fato de você conseguir fazer essa distinção te ajuda a regular as suas emoções, para que você não fique com raiva, haja no impulso e acabe falando coisas que depois você pode se arrepender ou acabe piorando toda a situação. E além disso, você também consegue canalizar melhor. Ou seja, ao invés de você gastar essa sua raiva de uma vez para tentar rebater uma crítica, para tentar rebater uma ofensa, você canaliza isso para o foco que precisa ter. Você canaliza para de repente melhorar aquilo que pode ser melhorado. Então, se falaram mal de você, se te criticarem algo que você entende que pode ser melhor, você canaliza essa raiva, essa frustração no ponto de melhor, naquilo que você pode melhorar. E pode reparar que tem pessoas que funcionam muito bem assim. Se duvidam dela, ela faz questão de mostrar que aquelas pessoas estão erradas. Ela faz questão de ser melhor e ela faz questão de provar para ela e para os outros que ela consegue, que ela dá conta. Então tem pessoas que funcionam muito com esse canalizador de raiva, como um impulsionador para a vida, um impulsionador para que ela atinja os objetivos dela. Claro que você viver dessa forma não é saudável, porque você sempre pega a raiva, o ódio, só sentimentos muito pesados, muito densos. Ao invés de você gastar essa energia tentando se retratar, tentando rebater o outro, você utiliza a energia da raiva, a energia que você tem, você não dispersa ela com qualquer coisa. Outro traço também bem importante de pessoas que não se abalam com qualquer crítica, com pessoas que se fortalecem através das críticas, são pessoas que têm a mentalidade de crescimento. A ideia é você pensar que as críticas, elas são informações. São informações que podem ser úteis para você. São informações para você avaliar se essas críticas fazem sentido ou não. E de todas as críticas, o que faz sentido? O que você pode utilizar para crescer? Lembrando sempre que isso não ameaça o seu valor pessoal. Você não pega para você. Você não entende que, nossa, eu não sirvo, eu não presto, eu não isso, como o exemplo que eu disse de ter que ir para terapia e falar: olha, meu Deus, estão me criticando. Não, você entende e fala: olha, se estão dizendo isso, existe um motivo para isso? Ou simplesmente estão falando porque tem inveja, simplesmente porque queriam estar no meu lugar, simplesmente porque a pessoa é uma frustrada e está despejando toda a frustração dela em mim. Então você precisa ter esse pensamento de
distanciar, de se distanciar desse sentimento, desse primeiro momento que você quer rebater, desse primeiro momento que você sente o seu ego ferido porque tocou em algo em você que você não gosta, porque para falar, por mais que as pessoas tenham amor próprio, por mais que a pessoa tenha uma boa autoestima, ninguém gosta de ser criticado. A verdade é que ninguém gosta de ser criticado. Mas a partir do momento que você olha para a crítica como uma possibilidade de crescimento, você utiliza o que pode ser pior como algo que pode ser melhor para sua vida. E aqui é uma lição também muito importante, que às vezes, principalmente quando a gente é mais jovem, eu já trabalhei em alguns locais, eu lembro dos meus pais também, principalmente a minha mãe, ela também era uma pessoa mais rígida. Então, às vezes, você veio de uma criação mais rígida, que seus pais também eram mais exigentes, ou você trabalhou também com pessoas mais exigentes, ou trabalha com pessoas mais exigentes. E quando a gente é imaturo, muitas vezes a gente leva as críticas, como eu disse, para o lado pessoal. Mas existem pessoas que a gente também não pode ligar esse alerta. Eu faço bastante vídeos aqui sobre inveja, sobre o outro não gostar de você por nenhum motivo, mas a gente também precisa entender que existem pessoas que elas são extremamente exigentes e que a gente pode aproveitar o melhor dessas pessoas. E aqui a pessoa ela não está fazendo uma crítica para te destruir, ela não está fazendo uma crítica para você desistir, ela está fazendo uma crítica para você melhorar, para você avançar. Então é preciso a gente separar esse tipo de pessoa, separar bem esse tipo de crítica, porque às vezes a gente deixa de aprender, a gente deixa de evoluir, porque a gente coloca tudo no mesmo balaio. Porque, se a pessoa me criticou é porque ela tem inveja. Se a pessoa me criticou. Não, às vezes ela está criticando algo que você pode melhorar, porque ela está enxergando em você que você pode ir além disso, que você dá conta. Às vezes ela está tentando tirar o seu melhor, só que a forma dela fazer isso é te criticando de uma forma para ver se você reage, para ver se você reage não no impulso de nossa, que isso, e debater com aquela pessoa e xingar ou qualquer coisa do tipo, mas para que você reflita e perceba o que eu fiz ainda não é o meu melhor. E você pode progredir, você pode ir além, você pode avançar. E às vezes a gente deixa de aprender com pessoas assim. Quantos chefes às vezes são exigentes, você vai lá, faz o trabalho, a pessoa não gosta, você fica com raiva, você fala, poxa, essa pessoa só me critica, ou essa pessoa não gosta de mim. Nunca leve para o pessoal. Nunca leve, porque às vezes diz mais sobre o outro, e isso diz sobre a exigência do outro, e muitas vezes sobre o potencial que ele entende que você tem. Então, entenda, saiba separar também, porque às vezes as críticas te impulsionam a ser melhor a cada dia. Então, utilize as críticas como degraus para você avançar, degraus para você subir, para você conseguir ser ainda melhor. Outro traço também bem importante para quem não se abala com críticas é entender que a sua ação não depende de sorte ou da opinião alheia. Ou seja, você tem esse controle interno de que você foca na ação, naquilo que você pode fazer. Isso tira aquele peso de ter que agradar o outro, de fazer o que o outro quer, porque você foca na sua ação, naquilo que pode ser feito por você. Conseguir controlar a opinião do outro não está no seu controle. Então, foque naquilo que você pode controlar, naquilo que você pode fazer. Outro traço importantíssimo também é a resiliência. Pessoas que não se abalam por qualquer crítica são muito mais resilientes. Elas aguentam mais a pancada e elas se adaptam muito mais de forma positiva. Elas têm uma tolerância emocional muito maior à crítica. Não se abalar com as críticas também tem a ver com o seu propósito maior. Porque quando o seu valor pessoal ele está ligado muito mais a esse propósito do que o propósito de agradar todo mundo, as críticas, tudo isso passa a não ter valor, a ter menos energia emocional para você gastar. Não é que você vai virar uma pessoa de ferro e nada vai te abalar, mas é necessário que a gente aprenda a cada dia a desenvolver essa casca, a desenvolver essa armadura, para que a gente não deixe entrar qualquer coisa. Porque tá cheio de gente frustrada por aí, tá cheio de gente querendo fazer as coisas e não consegue e por isso falam dos outros. Tá cheio de gente amargurada, tá cheio de gente que vai criticar por qualquer motivo. Tá cheio de gente para te desanimar no meio do caminho.
Então, se a gente for parar a cada crítica que a gente receber, se a gente for dar ouvidos a toda crítica que a gente receber, a gente não avança. A gente segue nesse modo de agradar o tempo todo. E toda vez que você tenta agradar o outro, você corre o sério risco de se desagradar. Você corre o sério risco de se moldar. E a cada vez que chega uma pessoa diferente, uma opinião diferente, você se molda mais uma vez. Você se molda, se molda, se molda. E quando você percebe, você se perdeu de você mesmo. Você simplesmente não sabe quem você é, porque você já não se recorda mais, porque você se preocupou tanto em agradar os outros, em corrigir o que pensavam de você, que você simplesmente não consegue mais ver, entender a sua própria essência e seguir no seu propósito, porque você tentou corrigir todas as coisas pelo meio do caminho. Nietzsche disse que aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Ou seja, se o seu propósito é muito maior, se a sua identidade não depende da aprovação alheia, a crítica ela deixa de ser uma sentença e passa a ser parte do seu propósito de evolução pessoal. Então você consegue ter essa maturidade para ouvir a crítica sem se reduzir, para discordar sem brigar, para responder sem agressividade e para encerrar relações, se for preciso, sem culpa. Entendendo, analisando de onde vem essa crítica. Faz sentido? Eu posso melhorar? Eu posso progredir com isso? Faz sentido o que essa pessoa está falando ou ela só está tentando me rebaixar? Então, pessoas que superam isso e conseguem se expor, conseguem colocar o seu trabalho no mundo, precisam desenvolver essas habilidades. E se você tem interesse em divulgar o seu trabalho na internet, mas ainda sente que você está travado na sua comunicação, eu deixo sempre o link aqui abaixo do Destrave a Sua Comunicação para você melhorar a sua comunicação, a sua oratória, para superar essa trava de se expor para o mundo. Porque se você tem uma mensagem, se você tem um produto, se você tem um serviço e você entende que a internet ela pode amplificar a sua mensagem, pode te ajudar a melhorar o seu trabalho, então invista em melhorar a sua comunicação, a sua oratória e desenvolver a sua autoconfiança para que crítica nenhuma te abale. E toda vez que a gente se expõe, toda vez que a gente dá a nossa cara a tapa, a gente aumenta a nossa musculatura, como eu digo, da nossa autoconfiança, da nossa autoestima, do nosso valor próprio, que a gente entende que é fácil falar, mas nem todo mundo tem a mesma coragem, nem todo mundo dá conta de se expor, nem todo mundo aguenta a exposição. Lembre-se que as críticas não podem definir o seu valor. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui valor, que eu vou saber que você assistiu até o final. E comenta aqui se você já passou por alguma situação parecida, se você já deixou de fazer alguma coisa por medo das críticas, se em algum momento você sentiu que as críticas tiveram um peso tão grande que você teve vontade de parar, teve vontade de desistir. Comenta aqui, vamos fazer essa troca que é sempre bem interessante.